Oh, glória a Deus, estamos aqui para ministrar um verso da palavra do Senhor que se encontra em 1 João. Meu nome é Cláudio Viegas, João Cláudio Viegas, mas no meu YouTube está como Cláudio Viegas, que se encontra em João, 1 João, capítulo 12, versículo 22. Vê que interessante. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Sabemos que eu estava vendo hoje um pequeno debate no Veja Só, não sei qual foi a época que eu vi, o vídeo foi gravado, mas achei bem interessante que estava falando sobre a igreja Israel. Quem é o povo de Deus? A igreja de Israel. Israel não é mais o povo de Deus? Bom, e nós sabemos pela própria escritura que nós fazemos parte do Israel espiritual, como diz, porque, irmãos, embora a gente sendo o povo, como era considerado pelo povo judeu, o povo gentil, não é? Mas é claro que a igreja iniciou-se pelo judeu. O nosso Salvador foi um judeu. Ele chamou primeiro o judeu para ser o cabeça desta igreja. A gente vê os apóstolos. Então, e quando a gente olha aqui para esse texto, o apóstolo João começa a explicar em João, em 1 João, vou ler o versículo 18 e diante, que diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. E vós possui o são que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque saibei, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então a gente bem sabemos que a gente vê o caso de Pedro, como quando Jesus ele enviou os 12 em uma missão, eles voltaram regozijados, e Jesus perguntou: o que é que o povo diz que eu sou? Eles começaram a dizer que alguns diziam que Jesus era o profeta Elias, ou o profeta Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus perguntou: e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro ali disse que eu disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus começa a dizer que não foi nem carne nem sangue que revelou aquilo para Pedro, mas foi o Pai que está no céu. E Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra é a palavra que Pedro revelou ali aos discípulos, que Jesus era o Cristo. E Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas dos infernos prevalecerão sobre ela. E a gente vê também naquele sermão ali em João,
Também quando Jesus dá aquele sermão duro, dizendo que é o pão vivo que desceu do céu, dizendo que aquele que não comer da sua carne, nem beber do seu sangue, não tem parte com ele. Se tratando do relacionamento que Jesus estava chamando para ele ter com o Pai por intermédio dele. E eles disseram, dura esse discurso, e começaram a ir embora de um por um, e ficou os discípulos. E Jesus disse, e vós também não querem ir com ele? E um dos discípulos disse assim, Senhor, para onde nós iremos? Se somente tu tem as palavras de vida eterna. Então Pedro declara que Jesus é o Cristo. É declarado pela boca dos discípulos que Jesus, que somente Jesus tem as palavras de vida eterna, porque Ele é a vida eterna. Devemos entender isso, irmão. Cristo tem palavras de vida eterna porque Ele é a vida eterna. Sendo a vida eterna, Ele é o eterno. Está aqui escrito em 1 João, falando do verbo da vida que se manifestou, no capítulo 1 de 1 João, do 1 até o 2, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, e temos visto, e dela damos testemunho, e vos lá anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida eterna, a qual estava com o Pai, falando acerca do verbo, como João diz lá, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é a vida eterna. Ele logo implica o texto dizer que Ele é o eterno. E como disse Paulo em Filipenses, subsistindo em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, assim mesmo se esvaziou-se. Ele é o Deus eterno. Então, a gente sabe que no mundo hoje existem essas questões, né? Se o povo de Israel ainda é povo de Deus, é porque está escrito nas Escrituras, o juramento que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, confirmou com Davi, Deus jurou pela sua própria santidade. Porém, é claro que tem muitos, não é pouco não, tem muitos gentios que por causa de uma minoria condenou toda a raça judaica. Mas nós sabemos que quem iniciou a igreja, o cristianismo, a igreja foi iniciada ali em Israel. Começou pelo povo judeu. E hoje ainda tem muitos povos judeus convertidos, né? Eu vi agora há pouco, eles têm lá ainda suas culturas ainda, a sua forma culturista de Israel, mas até Tiago disse nas reuniões que nós não devia impor as mesmas condições aos gentios, porém que a única coisa que os apóstolos ali na Assembleia em Jerusalém exigiu como mandamento foi que os gentios não comesse carne sufocada e não se envolvesse com prostituição e outra coisa que eu não estou bem lembrado. Porém, a gente vê ali em Corinto Paulo advertindo a igreja a não comer carne com sangue. Entendeu? A não comer. Porque isto é uma proibição diante do Senhor. O que é, eu fico perguntando assim, o que é galinha cabidela? Um nome próprio que dera uma coisa que Deus abominou desde o princípio, ali Gênesis, antes mesmo que houvesse mandamento ou cultura. Deus disse, os animais estão aí como alimento, mas não comerás a carne com sangue. É claro que o frango, a ave, que chama-se galinha, que veio nos açougues, é carne. Existe carne de aves, carne de gado, carne bovino. Porém, aí deram o nome a tal da galinha cabidela, que não deixa de ser carne misturada com sangue. E não é próprio para cristão estar comendo essas coisas.
foi uma proibição divina. Então, a gente vê aqui, e até hoje existem judeus messiânicos. Quem são esses judeus messiânicos? Que ele crê que Jesus é o Mashiach ou o Yeshua, assim como eles interpretam lá, com outros nomes hebraicos, né? E tem até alguns que diz que o nome não é Jesus, mas muitos deles entendem que Jesus está se referindo à minha pessoa de Yeshua e a Mashiach, ou não significar, porque Jesus é um nome muito, não sei o que, português, etc. Houve todo esse processo. Mas existe outros judeu que era do messiânico, que crê que Jesus é o Messias, né? Houve uma instituição aí que apostatou, ele negou, disse que Jesus não é o Messias. Então está escrito aqui, ó. Foi até bom esse nome estar relatado na Bíblia, porque o apóstolo João diz aqui o seguinte, ó: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, embora que muito aqui implica falando acerca da Trindade, eu já vi pessoas falando acerca da Trindade, que a pessoa que nega o Pai e o Filho está negando não tem nada a ver com Trindade. Aqui está falando de fundamento, conhecimento sólido. Quem é Cristo? É Jesus. E quem é Jesus? É o Cristo, o Filho de Deus. Então quem nega que Jesus é o Cristo, porque muitos, a gente olhando para o primeiro verso lá, que diz a vida, que ele é a vida eterna, em 1 João 5,3 diz que nós também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então fica aqui, isto aqui não é só para povo gentil, é também para toda e qualquer credo, raça, igualdade de seres humanos, assim, ou seja, Estados Unidos, Israel, Alemanha, é para toda a humanidade. Quem nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. E nele não está nenhuma verdade, porque está negando tanto o Filho como Deus. Vê aqui, ó. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Foi por isso que para os sacerdotes ali, quando Jesus estava diante do Sinédrio, e o sacerdote não ficou muito interessado nos milagres ou algumas coisas que Jesus disse, o sacerdote perguntou para ele: não me interessam os milagres que tu realizou, eu só quero saber uma coisa de ti. Tu anda dizendo por aí que é o Filho de Deus vivo, ou o próprio? E Jesus disse: ó, se eu vos disser, vocês não acreditarei, mas de agora em diante eu sou, e verei o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. A declaração para o judaísmo, porque até então é bem esclarecido, fixar que o judaísmo ele não cria como os povos antigos cria em deuses. Ele só cria em um único Deus, que era ensinado pelos Pentateuco, que há um só Deus. Embora Moisés falou de pluralidade, mas o próprio Moisés também disse que ouça Israel, o Senhor nosso Deus é um. Isaías também mencionou pluralidade ali em Isaías, mas depois Isaías disse que não há outro Deus semelhante a ele ou idêntico a ele. Então, os judeus, o sacerdote teve aquilo como um ato de blasfema,
rasgou as suas vestes, entendeu? E ele foi condenado à morte. Em João 30, os judeus também pegaram em pedra porque tiveram aquilo como um ato de blasfema. Que todo aquele que se declarava a Deus era um ato de blasfema e tinha que ser apredejado. Então o judeu conhecia bem o que significavam as palavras que Jesus dizia acerca do eu sou. Entendeu? Então, é necessário a cada dia a gente crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é tanto para nós gentios como para o judeu, né? Que existe o Israel espiritual, que é composto de judeus e gentio, né? Judeu e gentio. E temos a plena consciência que a igreja nasceu ali em Israel e começou pelo povo judeu. Entendeu? Porque deles são as leis, deles são os patriarcas, deles são todas aquelas promessas que estavam na lei. Entendeu? E a gente não devemos se esquecer que sempre houve homens de Deus no meio de Israel, que por causa dessas pessoas que viviam na brecha com Deus, Deus ele foi fiel com o povo. Então, fica aqui, não é? Tanto para judeu como para não judeu, se negar que Jesus é o Cristo, esse é um mentiroso, e está escrito que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Cristo em vós é a esperança da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então, assim, você vê que no final do tempo, de lá em 1 Coríntios, que quando tudo tiver sujeito a Cristo, até mesmo o Filho se sujeitará, entregando tudo a Deus, para que Deus seja sobre tudo. Mas entenda, ele vai entregar aquilo que é dele próprio, porque está escrito lá em Filipenses, ele subsistindo em forma de Deus. Nessa forma de Deus não tinha como ele vir ao mundo, não tinha como ele morrer, porque Deus é imortal, que habita na luz inacessível. Então ele se esvaziou-se destes atributos, embora estando nele, como Paulo diz, que nele habitava corporamente toda a plenitude da divindade divina. Aprove a Deus habitar nele toda a plenitude. A gente vê isso ali quando Filipe foi chamar Natanael, e Natanael veio. Aí Jesus disse: antes que Filipe te chamaste, eu já te vi debaixo da figueira. E Natanael o chamou de Senhor e Deus. A gente vê também Jesus em João 3, 13, não faz a memória, que ele diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Que está no céu. Ele não disse que estaria no céu, ele está no céu. Ele disse para o judeu: credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ali quando o judeu pegou em pedra, lá em João 10:30 e diante. Quando também ele disse para os judeus em João 8:24: eu sou, e se vocês não creem que eu sou, morrerão nos vossos pecados. No 23, ele diz: vós sois cá de baixo, no mesmo capítulo, eu daqui não sou, eu sou lá de cima. Porque ele diz, porque quando ele começa a dizer que é o pão vivo que desceu do céu, os anciãos começaram a dizer: esse menino a gente não vê ele crescendo aqui, porque ele diz que desceu do céu. Ele desceu do céu porque, subsistindo em forma de Deus, se esvaziou-se, tomando forma
humana, nas condições de sair de um ventre materno, porque a lei pedia o homem nascido de mulher e sobre a lei, para poder ele ser a propiciação, para poder ele ser propício, para poder ele ser, como diz aqui, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Glória a Deus. Ele foi propício, ele foi a propiciação. Somente ele pode satisfazer os requisitos da lei. Ele nasceu sobre a lei, de acordo com a lei. Ele nasceu da lei, na lei judaica, foi judeu, que a lei, a promessa dada a Davi era com descendente. Então todo esse requisito para poder nos salvar e nos libertar, porque está escrito, ele mesmo disse em João 3, do 14 diante: da maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. No 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No 17, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No 18 diz, quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. No 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quiseram vir para a luz, para que as suas obras fossem manifestas e feitas em nele. Veja, no 19, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Glória a Deus, e que Jesus te abençoe e te dê vitória em Cristo Jesus. Amém?